E aí, colegas futeboleiros, tudo certo? Vamos dar uma olhadinha no segundo tempo de Arsenal e Manchester City. Estou com uns dados aqui, então eventualmente eu vou olhar para baixo. Mas a questão é que o jogo estava equilibrado na primeira etapa, no segundo tempo desandou em favor do Manchester City, especialmente ali depois dos 60 minutos ali, um pouco depois do segundo gol do Manchester City, né? Uh, o que eu acho que é mais gritante, que esse jogo ele evidencia de uma maneira muito clara a diferença de qualidade individual das duas equipes, tá? Que o Arsenal conseguiu, na minha visão, competir em termos coletivos com o City, tá? Ambas as equipes têm um modelo de jogo de posse de bola, acho que o Arsenal conseguiu ter uma posse de bola razoável em alguma medida, mas as falhas individuais acabaram determinando muito desse jogo, né? O Tomiasso no primeiro tempo, mas no segundo tempo, o outro lateral, o Zinchenko, falhou numa saída de bola, só não resultou em pênalti, possivelmente a gol do City, porque o Haaland estava em posição de impedimento. Depois a gente teve outra saída de bola errada do Magalhães, né? Do zagueiro. E aí, nesse caso, não teve jeito, né? O contra-ataque mortal do Manchester City, que tem muita qualidade. O Jack Grealish ainda finaliza de uma maneira ruim. A bola só entra porque ela desvia no zagueiro do Arsenal, né? Senão, provavelmente, o Ramsdale ia encaixar a bola. Então, a gente imagina que o jogo talvez pudesse tomar um outro rumo se o Arsenal tivesse jogadores de maior nível, de melhor nível técnico nas laterais, na zaga para sair de bola. Óbvio, o City é um time que pressiona muito bem, né? Isso é indiscutível, mas ainda assim o Arsenal não teve a capacidade de sair dessa pressão na segunda etapa, né? Aí o City consegue realmente imprimir o seu jogo, faz o terceiro gol numa belíssima jogada, né? O terceiro gol do Haaland. E mais um destaque, quando a gente fala em diferença de qualidade individual, né? Pelo lado do Arsenal, o Nketiah teve duas chances claríssimas de cabeça, enquanto a, enquanto a moto passa aqui. O Nketiah teve duas chances claríssimas de cabeça e falhou, né? Errou o gol, errou o alvo. E duas chances que, se a gente. Claro que fica no campo do hipotético, né? Mas se o Haaland tivesse ali, talvez ele tivesse feito esses gols. O Haaland, ele é impressionante, você vê a diferença física dele para os zagueiros do Arsenal. Ele é muito veloz também, muito rápido, tem uma aceleração impressionante. É um jogador que só não tem uma habilidade absurda, mas é um cara, um craque de bola, um craque da área. E, na minha visão, já é o melhor centroavante do planeta. E acho que o determinante foi a diferença de qualidade individual. Enquanto o City tem o Gundogan, tem o Bernardo Silva, tem o Haaland, uh, tem zagueiros melhores, né? Especialmente o Rubem Dias. O Arsenal acaba que sofre pela falta de capacidade de sair da pressão do City. Aí você pode jogar um pouco no colo do Arteta, mas o fato é que Zinchenko, Magalhães não são jogadores do mesmo nível, né, do que o City tem do outro lado para escapar da pressão. Então, na minha visão, foi o que fez a maior diferença. Eu acho que em termos coletivos o jogo foi mais equilibrado do que em termos individuais. A questão agora para o Arsenal, é verdade que o Partey, não, vale destacar que o Partey fez muita falta hoje para o time. Acho que até o Jorginho fez uma boa partida, mas é um motorzinho desse meio campo, né? E num jogo tão importante você perdeu um dos principais jogadores da equipe, dos pilares, é muito pesado, né? Para destacar para vocês, gente, aqui a gente ainda tem, em termos de tabela, tá? Briga pela liderança da Premier League. Agora eles estão empatados em pontos, né? O Arsenal e o Manchester City. O City na frente tem melhor saldo, mas ambas equipes em termos de tabela, tá? O Arsenal tem a vantagem de ter um jogo a menos, então um empate que seja nesse jogo a menos já colocaria o Arsenal na frente do City. Em termos de saldo de gol já está em 8 a diferença. Então
dificilmente o Arsenal não vai tirar esse saldo daqui para frente, tá? O Arsenal está numa tendência de queda, se você olha no desempenho da equipe nas últimas rodadas, comparativo com o City, né? Em termos de tabela, quando você coloca os enfrentamentos entre o Big Six mais o Newcastle, eu vou colocar nessa questão, e o Brighton, que são times que estão bem colocados, né? O Newcastle está em quarto, o Brighton está em sexto. Ambos têm tabelas bem similares, né? A diferença entre um e outro é que o Arsenal não pega o Brighton. E ambos não jogam mais contra o Manchester United e contra o Tottenham, tá? Então, portanto, tem jogo ainda contra o Liverpool, ambos ainda tem jogo contra o Liverpool, ambos ainda tem jogo contra o Newcastle. Então, em termos de tabela, não está muito dissimilar na parte de cima. E a gente ainda tem enfrentamento de segundo turno dessas duas equipes no dia 26 de abril. Marquem na agenda, vai ser um puta jogo daí no Etihad, né? E agora, obviamente que nesse momento a gente olhando para a situação do campeonato, olhando para a qualidade individual das equipes e a evolução do Manchester City nesse momento, a impressão que dá é que esse campeonato está caminhando a passos cada vez mais largos para o Manchester City, apesar da brilhante campanha do Arsenal, tá? Mas em algum momento a diferença de qualidade individual, se você pegar o quanto esse elenco do Arsenal custou frente ao elenco do Manchester City, não tem nem comparação, né? Eu acho que a gente tem uma diferença grande, né? Hoje, acho que as falhas foram mais importantes até do que a qualidade de construção do jogo das equipes. Mas o fato é que a gente pega De Bruyne, uma assistência, um gol, a gente pega o Haaland, meteu o gol, né? Do outro lado a gente pega um Nketiah, perdeu 2. Então, esse é o tipo de coisa que faz muita diferença. Minha expectativa é a tendência, né? É que o Manchester City vence esse campeonato, porque a onda tá virando e esse confronto direto em abril é no Etihad, além de tudo, né? Então, sob esse ponto de vista também é difícil pro Arsenal. Nada tá perdido, o Arsenal ainda em tese tem a vantagem, tá? Tem um jogo a menos. Então, mas é uma vantagem mínima, né? Muito pequena. É isso aí, gente. Valeu. E próximo evento esportivo relevante, tô aqui para conversar com vocês.